2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. O tema da mensagem é: esforça-te. Amém? Esforça-te. O texto que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 7, nós encontramos uma palavra de um profeta que foi usado por Deus para trazer uma palavra de ânimo para a nação de Judá e de Benjamim. O nome desse profeta, Azarias. Diz a Bíblia que a nação de Judá e a tribo de Benjamim, eles estavam passando por tempos difíceis, tempos sem paz, tempos de tribulação. Aqui no versículo 5 diz assim, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. E no meio deste cenário caótico, no meio desse cenário de prova, de tribulação, de guerra, Deus levanta o profeta Azarias e, por meio dele, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de fortalecimento no meio daquela situação em que eles estavam envolvidos. Por isso, o tema da mensagem é: esforçai-vos. E o profeta Azarias começa justamente com essa expressão: esforçai-vos. E quando você lê a Bíblia, você vai encontrar inúmeras citações de Deus nos trazendo uma palavra de fortalecimento, palavra de ânimo, uma palavra para nos motivar a permanecermos firmes nos seus planos e nos seus propósitos. Quando você lê, em especial, o livro de Josué, lá no capítulo 1, nos versículos 6, 7 e 9, você vai encontrar Deus falando para Josué 3 vezes. Deus repete 3 vezes para Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Porque Deus, Ele sabe muito bem que a tendência do ser humano com o passar do tempo é desanimar, é perder as forças, é perder o alento, é deixar de perseverar. Automaticamente as provas, as tribulações, as guerras da vida, muitas vezes vão minando as nossas forças, tanto naturais como sobrenaturais, e a tendência é: nós vamos desanimando, nós vamos permitindo que situações negativas venham roubar as nossas forças, tanto naturais como sobrenaturais. Mas aqui, Deus, que Ele é um especialista, Deus é um especialista em nos animar, Ele é um especialista em nos jogar para cima, jogar para o alto, sabe, nos dar um empurrãozinho, para que nós não venhamos a descair na nossa fé. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Ele diz: eu digo-vos isso para que tenhais paz em mim, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Jesus já havia precavido para os seus discípulos que eles passariam por muitas provas, muitas tribulações, mas Jesus traz essa palavra de ânimo: mas tende bom ânimo, eu venci. E aqui neste texto nós encontramos 3 pontos que eu vou falar bem objetivamente sobre eles, tá? E é interessante que este texto, você vai encontrar um texto quase que idêntico lá em 1 Coríntios,
no capítulo 15, no versículo 58. O apóstolo Paulo traz praticamente as mesmas palavras que Azarias, trazendo uma palavra de ânimo para os cristãos da sua época, e que automaticamente a palavra de Deus, ela é atemporal, ela extravasa o tempo, alcançou o povo da época de Paulo, mas também nos alcança nos nossos dias. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, Paulo diz assim, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Perceberam que Paulo repete esses 3 pontos que Azarias falou para a nação de Judá e para Benjamim? Paulo, ele cifra, ele marca ali as mesmas atitudes que a nação de Judá e de Benjamim teriam que fazer lá no passado. Quais são elas? Aqui, primeiro, eles tinham que se esforçar. Segundo, eles tinham que ser perseverantes. A expressão aqui em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7 é: não desfaleçam as vossas mãos. Eles tinham que perseverar. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 é: sede firmes e constantes. E tanto aqui em 2 Crônicas como em 1 Coríntios capítulo 58, versículo 15, versículo 58, Paulo, ele fala que há uma recompensa para aqueles que perseveram. Azarias também fala que há uma recompensa para aqueles que perseverarem. Então nós precisamos nos esforçar. Por que nós precisamos nos esforçar? Jesus diz assim, desde os tempos de João Batista, somente os que se esforçam é que vão entrar no reino de Deus. Para sermos salvos, somos alcançados pela graça. A salvação é de graça. A salvação é por meio da nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas nós precisamos atentar para uma expressão que Jesus, ele registra lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. Jesus fala assim, porque nós precisamos nos esforçar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí ele completa dizendo o seguinte: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. Por que muitos não conseguirão? Porque eles não vão se esforçar. Repito, a salvação é pela graça, mas nós precisamos, como cristãos, nos esforçar. Nós não podemos de forma nenhuma esmorecer, nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder. Um texto que eu sempre cito aqui para vocês, eu vou sempre citar, até que vocês guardem este texto. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós sabemos que com o passar do tempo, a tendência é, as pessoas vão desanimando, o amor vai esfriando, o amor vai raleando, a fé vai se perdendo na caminhada. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: esforçai-vos. Nós precisamos nos esforçar. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Devemos trabalhar conforme as palavras de Jesus enquanto é dia, porque vem a noite e nós não poderemos fazer absolutamente nada. Então, amados, amadas, nós precisamos nos colocar na brecha para que o Senhor possa realmente completar a obra de salvação sobre as nossas vidas. E nós precisamos perseverar, precisamos nos esforçar.
depois que o profeta Azarias falou essa palavra para o rei Asa, diz a Bíblia que ele se esforçou. Olha só, aqui no versículo 8: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, o filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Ou seja, depois que o rei Asa ouviu as palavras do Senhor por meio do profeta Azarias, ele se esforçou, ele se animou, ele se levantou na força do Senhor, colocou a sua vida em ordem e procurou fazer a direção que Deus havia dado para ele. Então nós precisamos nos esforçar, precisamos realmente trabalhar a tempo e fora de tempo, para que quando o Senhor da seara voltar, ele não venha nos encontrar desapercebidos, parados, estagnados, nem infrutíferos. Então, a primeira orientação do profeta Azarias foi: esforçai-vos. Nós precisamos nos esforçar, nós não podemos de forma nenhuma nos abater. Se esforce, não permita que a preguiça espiritual venha te dominar. Pelo contrário, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo nos orienta. Ele diz assim, que ainda que o homem interior, o homem exterior, o homem de fora se corrompa, o homem interior, ele se renova dia após dia. Aleluia. Segundo ponto que o profeta Azarias fala para a nação de Judá e Benjamim. Ele diz assim, e não desfaleçam as vossas mãos. Não desfalecer as vossas mãos. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então nós não podemos de forma nenhuma tirar as mãos do arado. Colocar a mão no arado significa você se comprometer com o reino de Deus, se comprometer com as responsabilidades do reino de Deus. Quanto mais nós nos comprometemos com o reino, mais Deus também se compromete conosco. Aqui em Crônicas, 2 Crônicas capítulo 15, no versículo 2, você vai ver essa expressão aqui, o Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele também vos deixará. Então nós não podemos de forma nenhuma desfalecer as nossas mãos, nós não podemos deixar de ser produtivos, nós precisamos ser frutíferos. A Bíblia fala que no reino de Deus nós somos conhecidos pelos frutos. A árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Quais os frutos que nós temos produzido? Quais os frutos que realmente o Senhor tem olhado e visto nas nossas vidas? Então, a segunda orientação do profeta Azarias para a nação de Judá, para o povo, a tribo de Benjamim, não desfaleçam as vossas mãos. Não desfalecer as mãos significa não desanimar, não se abater de forma nenhuma. E uma área que eu tenho citado bastante para vocês, eu tenho repetido, sabe por quê? Porque esses 3 pontos são fundamentais para que Deus, na sua graça e misericórdia, venha nos conservar na sua presença. Quais são os 3 pontos, as 3 áreas que nós não podemos desanimar nunca? Primeiro, creia na palavra, leia a palavra, examine as escrituras, não abandone a palavra de Deus. Quanto mais próximo nós estivermos da palavra de Deus, mais próximos também estaremos do próprio Deus. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá como chuva serôdia, que rega toda a terra. O conhecimento de Deus vai nos alcançar como chuva serôdia, quando nós buscarmos a sua face por meio da sua
palavra. Então não desanime na leitura da palavra, examine as escrituras, leia a tempo e fora de tempo. Eu citei Josué no capítulo 1, lá Deus, além de falar para o profeta, esforça-te e tem bom ânimo 3 vezes, Deus salienta também para o profeta, aqui, tenha o cuidado de examinar as escrituras, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito nela, não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, e fazendo isso, tudo que você fizer, prosperará, aleluia. Então a segunda orientação é, nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar em crer que a palavra de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Isaías, no capítulo 40, no versículo 8 diz, que seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus, em Mateus, ele diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então nós temos que crer, nós não podemos desfalecer e desanimar em crer que Deus vai confirmar a sua palavra nas nossas vidas. Nos tempos, eu falava sobre isso semana passada, nos tempos do apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, você vai encontrar o povo, eles questionando a confirmação da palavra de Deus. Eles estavam duvidando de que Jesus voltaria. Aí eles dizem, olha, desde que o mundo é mundo, ouve-se falar que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. E naqueles dias eram 70 anos, Pedro estava no ano 70 da morte de Jesus. Jesus havia morrido há 70 anos atrás, e ele estava esperando a confirmação, o cumprimento daquela promessa, mas até naquele tempo não tinha se cumprido. E hoje, passaram-se mais de 2000 anos, muitas pessoas estão agindo como nos dias de Pedro, estão duvidando de que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Mas a Bíblia fala que Deus, se ele não cumpriu ainda, se Jesus não voltou, se as promessas dele não se cumpriram cabalmente, por 2 motivos. Eu falava sobre isso semana passada. Primeiro, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Segundo, porque Deus é misericordioso, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso, nós precisamos, não perder o ânimo, nós não podemos desanimar em crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Lá em Deuteronômio fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer, com certeza, no tempo certo, ele vai confirmar a sua palavra. Aleluia. Outro ponto que nós não podemos desanimar, irmãos, nós não podemos desanimar de crer que Deus responde a oração. Nós não podemos duvidar de forma nenhuma. Jesus para os seus discípulos disse, olha, se vocês orarem, se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, crendo, recebereis. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão orando, mas duvidando, orando, mas questionando, orando, mas reclamando. Nós não podemos de forma nenhuma agir dessa forma. Nós precisamos orar e crer e descansar que o Senhor, ele vai ouvir as nossas orações e vai nos abençoar. Então não desanime nas suas orações. Vamos pagar um preço, vamos vigiar em oração. A Bíblia fala que os dias são maus, por isso nós precisamos estar ligados ao Senhor por meio da oração. Jesus, ele nos deu o exemplo de oração, era um homem de oração, ele gastou os seus dias, praticamente metade do seu ministério foi buscando a face do Senhor. Ele, antes de ser morto, ele foi para o Getsemane, ele fez uma oração. É interessante que poucas horas depois, ele estava na cruz do Calvário. O Senhor não ouviu a sua oração, porque ele pediu, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. E lá na cruz, mesmo sabendo que Deus não havia respondido a sua oração, ele ainda faz mais 7 orações. Interessante, ele faz 7 pedidos para o Pai lá na cruz, morreu orando, a sua vida foi marcada
pela oração, e a sua morte teve um fechamento também de oração. Então que nós possamos seguir o exemplo do nosso mestre, não vamos desanimar, vamos ter uma vida de oração, vamos buscar o Senhor, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, pelas autoridades, vamos orar por Israel, Jerusalém. A Bíblia fala que todos aqueles que abençoarem Israel e Jerusalém serão abençoados. A Bíblia fala isso lá em Gênesis. Ele diz para Abraão: Abraão, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então vamos orar abençoando a nação de Israel, vamos abençoar as nossas autoridades. A Bíblia fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Outra área que nós precisamos orar por obreiros. A Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos e diz: erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos, prontos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ou orai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Então não vamos desanimar da nossa vida de oração, vamos orar a tempo e fora de tempo. A terceira área que nós não podemos de forma nenhuma desprezar nem desanimar é estar na casa do Senhor. O salmista Davi, ele diz assim, Salmo 84, que ele preferiria estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. E lá no Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, por que nós precisamos vir à casa do Senhor? É bom nós recebemos a mensagem em casa. Muitos estão nos acompanhando em lugares distantes, alguns estão viajando e lá estão nos acompanhando. É bom, porque eles não podem estar aqui, mas só isso não é suficiente. Nós precisamos estar aqui na congregação, para juntos como família de Deus, estamos sentindo o calor humano, estamos próximos das necessidades individuais, pessoais. Por isso nós precisamos atentar para aquela expressão que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25: não deixando-vos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. Então não vamos desanimar de estar na casa do Senhor. Quanto mais nós distanciarmos da casa do Senhor, mais também estaremos distanciando do próprio Senhor. Quanto mais nós amarmos a casa do Senhor, mais Ele vai manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Amados, agora, olha o fechamento. Tanto lá em 2 Crônicas capítulo 15, como lá em 1 Coríntios capítulo 15. Já perceberam que é 2,15? 2 Crônicas capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Lá no capítulo 58 de 1 Coríntios 15, fala que o nosso trabalho vai ter uma recompensa. Aqui em 2 Crônicas capítulo 15, fala que a nossa obra terá também uma recompensa. Na verdade, em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o nosso trabalho não é em vão. Esse não é em vão dá a entender que vai ter uma recompensa, vai ter um galardão, vai ter uma premiação. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: mestre, o que é que nós vamos ganhar em seguir o Senhor? Aí Jesus vira para os discípulos e diz: ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos, trabalho, por amor de mim, não deixará de receber 100 vezes mais, aqui quanto no porvir. Em outras palavras, Jesus animou os seus discípulos, falando o seguinte: vocês vão me seguir, vocês vão passar por provas, vão passar por dificuldades, mas vocês terão uma recompensa, vocês vão ganhar um galardão. Qual que é o maior galardão que nós podemos receber de Deus? A vida eterna, a salvação. Os discípulos, eles saíram enviados por Jesus, fizeram a obra, expulsaram demônios, curaram os enfermos. Eles voltaram felizes da vida e disseram: mestre, os demônios nos submetem, nós impomos as mãos e as pessoas são curadas. Jesus chama os seus discípulos e diz: alegrai-vos, não porque vocês estão expulsando demônios,
Alegrai-vos, não porque vocês estão impondo as mãos e curando os enfermos, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Então o galardão maior, a premiação maior é a salvação, a vida eterna. Mas além disso, além da vida eterna, da salvação, tem mais alguma coisa? Tem. E o que é que Deus reservou para mim e para você? Sabe o que Ele reservou? Você vai encontrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim, ó: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então Deus tem uma recompensa para cada um daqueles que se esforçam, para cada um daqueles que não desanimam, para cada um daqueles que perseveram em permanecer na sua presença e fazer a sua obra. Amém? Que nós possamos realmente, amados, que possamos nos apegar a essa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Vamos nos esforçar e não vamos desfalecer as nossas mãos. Vamos fazer a obra, porque com certeza o Senhor tem preparado uma recompensa, um galardão para todos aqueles que nele esperam. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, você vai encontrar a chave para nós perseverarmos e não desfalecermos. O escritor de Hebreus diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Então, o escritor de Hebreus nos ensina o seguinte: primeiro, nós precisamos ter fé. A fé vai agradar o coração de Deus, e a fé não só vai agradar o coração de Deus, como vai fazer com que nós venhamos a nos esforçar, vai fazer com que nós venhamos a ter perseverança, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e em consequência, diz lá, Deus, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer com que os planos e projetos dEle se manifestem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele vai alcançar a nossa casa, a nossa família, vai trazer libertação e salvação para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Recebe a palavra? Amém? Vamos desanimar não? Vamos perseverar, irmãos? Vamos ficar motivados, vamos nos alegrar no Senhor. O Senhor é a nossa força. Nós sabemos que os dias são difíceis, muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão se desviando por caminhos que não conduzem à vida eterna. Jesus disse que o caminho que nos conduz à vida eterna, ele é apertado, o caminho é estreito e a porta é apertada. O caminho que nos conduz à salvação e à vida eterna, mas o caminho que nos conduz à perdição, o caminho é largo e a porta é espaçosa. Vamos entrar pelo caminho apertado, vamos entrar pela porta estreita, porque fazendo isso, com certeza, nós vamos nos esforçar, nós vamos perseverar, e o Senhor vai nos galardoar, vai nos abençoar com a bênção da vitória, em nome de Jesus.